gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Josiane e eu sou professora de matemática. Hoje iremos aprender a construir gráficos. Vai ser uma aula muito interessante, você não pode perder. Fique comigo até o final. E para os professores que estão nos assistindo, essa aula é para os estudantes do nono ano dos anos finais. Irei trabalhar com a habilidade. Escolher e construir o gráfico mais adequado, colunas, setores, linhas, com ou sem o uso de planilhas eletrônicas para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central. E o objetivo da aula é construir o gráfico mais adequado para apresentar um conjunto de dados, destacando as medidas de tendência central. Marque sua presença na aula, apontando seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Sua presença é muito importante. Agora que já passei todas as informações, vamos começar? Venha comigo! Você já fez brincadeiras ou colocou apelidos em algum colega e você percebia que ele não gostava muito? Ou já aconteceu isso com você? Eu imagino que muita gente já passou por isso, não é verdade? E você já ouviu falar em bullying? Se não, vou falar agora para vocês. Bullying é a prática de apelidos, brincadeiras, atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. Em 2019, a PENSE, que é Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizou uma pesquisa sobre a saúde mental dos adolescentes de 13 a 17 anos de idade, que frequentavam o 7º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio das redes pública e privada. Durante a pesquisa, 12% dos estudantes brasileiros de 13 a 17 anos revelaram ter praticado algum tipo de bullying na escola. E 23% afirmaram que, por 2 ou mais vezes, se sentiram ofendidos ou humilhados pelos colegas nos 30 dias anteriores à pesquisa. Os 3 principais motivos das provocações dos colegas foram a aparência do corpo, com 16,5%, a aparência do rosto, 11,6%, e cor e raça, 4,6%. A PENSE 2019 levou em consideração termos como esculachar, zoar, mangar, intimidar ou caçoar, que posteriormente são interpretados como bullying, evitando dessa forma o uso dos termos diretamente. Através desses dados do bullying dentro da escola, podemos representar essa pesquisa através do gráfico de barras, que também é conhecido como gráfico de colunas. E você sabe qual é a diferença entre o gráfico de barras e o gráfico de colunas? Não? Pois eu vou explicar para você. O gráfico de barras pode ser representado tanto na forma vertical quanto na forma horizontal, mas o gráfico de colunas tem que ser na forma vertical. Um gráfico de barras é um gráfico que usa barras ou colunas retangulares para representar dados. É utilizado quando a ordem da categoria não é muito significativa. Uma razão pela qual os gráficos de barras são tão populares é que eles são simples, mas versáteis. As barras podem ser alinhadas verticalmente ou horizontalmente. Vamos agora observar essa pesquisa feita com 90 estudantes do nono ano de uma escola de Vitória. Essa pesquisa mostra o esporte preferido dos estudantes. Foi criada uma tabela e nela temos as seguintes informações. 35 estudantes votaram no futsal como esporte preferido. 40 estudantes votaram no vôlei. 21 estudantes votaram no tênis de mesa. 42 estudantes votaram no handball e 45 votaram no basquete como esporte preferido. Ao observar a tabela, podemos notar que o número total de entrevistados é menor que o número de votos. Isso mostra que alguns alunos votaram em mais de um esporte.
Dessa forma, podemos construir um gráfico de barras para representar os dados dessa pesquisa. Para construir um gráfico de barras, vamos traçar dois eixos, um vertical para representar o número de votos e um horizontal para representar o esporte preferido. As barras, elas representam o número de votos e devem ser proporcionais de acordo com a escala escolhida. Você pode construir o gráfico numa malha quadriculada ou no Excel. Para construir no Excel, vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, digite na coluna A o esporte preferido e na coluna B a quantidade de votos. Depois que digitar, selecione as grandezas que você digitou e clique em Inserir, Gráficos e Barras. Como a ordem da categoria não é tão importante, vou escolher o gráfico de barras, pois achei o mais adequado para representar essa pesquisa com os alunos. No Excel vai aparecer algumas opções no formato do gráfico. Você pode optar pelo formato de barras ou de colunas. Depois que você selecionou o tipo de gráfico, vamos apagar a legenda e definir uma mensagem, que já é a formatação do título. Nesse caso, eu digitei para essa pesquisa o título Esporte Preferido dos Estudantes. Agora o gráfico no Excel está pronto. Observe na tela ao lado como o gráfico ficou. Você pode alterar a fonte, as cores e formatar do jeito que você quiser. Agora é sua vez de praticar. Copie essa tabela que aparece na sua tela. Essa tabela representa uma pesquisa feita com os estudantes sobre acesso ao Instagram em cada dia da semana. No domingo, foram 85 acessos. Segunda-feira, 62 acessos. Terça-feira, 58 acessos. Quarta-feira, 42. Quinta-feira, 55. Sexta-feira, 60. E sábado, 93 acessos. Depois de copiar a tabela, construa um gráfico de colunas ou barras, representando esses dados coletados na pesquisa. Você pode fazer no Excel, mas se não tiver acesso ao computador, você pode construir numa malha quadriculada ou no seu caderno. Não esqueça de colocar o título da pesquisa. Vou dar um tempo para que vocês façam essa atividade. Conferir como ficou seu gráfico? Quero agradecer seu empenho. Tenho certeza que seu gráfico ficou show. No Excel, você digita os valores na coluna A e B de acordo com a tabela. Seleciona a tabela e clica em Inserir gráficos e barras. Na linha vertical, colocamos o número de acessos ao Instagram. Na linha horizontal, colocamos os dias da semana. Digita o título da pesquisa. No caso, podemos colocar acesso ao Instagram como título. Depois, iremos relacionar as grandezas. Por exemplo, domingo com 85 acessos, segunda-feira com 62 acessos e assim por diante, conforme está na tabela. Na malha quadriculada, desenhe as barras com a ajuda de uma régua e depois relacione as grandezas. Nosso gráfico ficou pronto. Com esses mesmos 90 alunos, eu fiz uma pesquisa para saber a avaliação das aulas de matemática.
coloquei as seguintes classificações para avaliação: regular, boa e ótima. De acordo com a tabela, 15 alunos votaram como uma aula regular, 25 votaram como boa e 50 votaram como ótima. Observando os dados da tabela, podemos notar que o número de votos é 90, mesma quantidade dos alunos entrevistados. Cada aluno escolheu apenas uma opção de voto. Quem ainda não marcou sua presença, aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Não deixe de registrar. Para representar os dados dessa pesquisa, podemos construir um gráfico de setores, já que os dados possuem a mesma categoria, ou seja, a quantidade de votos é igual à quantidade de entrevistados. E você se lembra o que é um gráfico de setor? O gráfico de setor ele é indicado para analisar e comparar categorias de dados em relação ao todo. Para isso, esse gráfico tem um formato circular, como se fosse uma pizza, sendo conhecido como gráfico de pizza. Voltando à nossa pesquisa sobre a avaliação da aula de matemática, vamos comparar o número de alunos que votaram em cada classificação e o número total de entrevistados. Como foram entrevistados 90 estudantes e cada um votou apenas uma vez, o melhor gráfico para representar esses dados é o gráfico de setor. Para construirmos o gráfico de setor, precisamos saber que um círculo ele é dividido em 360 partes iguais e cada uma dessas partes corresponde a 1 grau. Para construirmos o gráfico de setor, precisamos saber que um círculo ele é dividido em 360 partes iguais e cada uma dessas partes corresponde a 1 grau. Assim, para construir um gráfico de setor, devemos expressar as porcentagens de cada categoria de dados em graus. Nesse gráfico, a quantidade de graus que vai corresponder a cada setor do gráfico vai representar o número de pessoas que escolheu cada opção. Para construirmos o gráfico de setor no Excel, vamos digitar na coluna A e na coluna B a classificação da avaliação de matemática, que é regular, boa e ótima, e a quantidade de votos. Nesse caso, o regular teve 15, a boa teve 25 e ótima teve 50 votos. Depois de digitar as grandezas na coluna A e B, você vai selecionar a tabela e clicar em inserir. Depois de inserir, você clica em gráficos e gráfico de pizza. Ao clicar em gráfico de pizza, você escolhe o modelo desejado. Clique no gráfico e, em seguida, clique nos ícones ao lado do gráfico para adicionar os toques finais. Para mostrar, ocultar ou formatar coisas, como títulos de eixos ou rótulos de dados, clique em Elementos de gráfico no botão Elementos do gráfico. Para alterar rapidamente a cor ou o estilo do gráfico, use o gráfico Estilos. Clique no botão Personalizar a aparência do seu gráfico. Para mostrar ou ocultar dados em seu gráfico, clique em Filtros de gráfico, botão Filtros de gráfico. O gráfico de setores está pronto. Observe como ele ficou. A classificação da aula como regular ficou com 17% e está na cor azul, de acordo com a legenda. A classificação da aula como boa ficou com 28% na cor laranja. E a classificação da aula como ótima ficou com 55% e está na cor cinza. Todos em concordância com a legenda. Agora que você já sabe construir gráficos no Excel, vamos praticar? Gostaria que vocês anotassem a tabela que aparece na sua tela. Foi referente uma pesquisa sobre satisfação de um atendimento de call center. 60 pessoas pesquisadas que responderam sobre a sua satisfação com o atendimento desse call center. 20 pessoas disseram que o atendimento precisa melhorar. 35 pessoas disseram que o atendimento está bom. E apenas 5 pessoas disseram que o atendimento está excelente.
De acordo com essa tabela, construa um gráfico de setor no Excel. Ao terminar, tire uma foto e envie para o QR Code que aparece na sua tela. Você também pode relatar as dificuldades e as facilidades que você teve ao construir seu gráfico. Aprendemos na aula de hoje que o gráfico de barras é uma forma de representar um conjunto de dados categóricos. Ele mostra os dados utilizando um número de barras de mesma largura, cada uma delas representando uma categoria. O gráfico de setor é uma importante ferramenta usada para análise de uma pesquisa. Esse gráfico consiste em representar informações na forma de setor circular. Para escolher o tipo de gráfico mais adequado, é importante saber se você precisa mostrar uma composição, distribuição, comparação ou relação entre os dados. Quem ainda não marcou sua presença, aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Continuem assistindo o Dever em Casa na TV. Teremos muitas aulas incríveis para vocês. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima!